Tem coisas que fazem a casa parecer antiga. E por mais que tente deixar a decoração moderna, se você não sabe o que envelhece o ambiente, eu sei, fica bem difícil mudar. Para te ajudar, hoje eu vou te mostrar 10 coisas que deixam a casa com cara de antiga. E como melhorar a decoração com dicas simples e sem gastar muito. A gente vai falar de cores, acessórios e detalhes que, sem perceber, acabam envelhecendo a casa. Mas relaxa, não é para apontar erros, é para a gente se divertir e se inspirar. E se você é nova por aqui, prazer, eu sou a Fábia e aqui no canal eu te ajudo a decorar a casa de um jeito leve e cheio de alma. Então não perde nada, porque nesse episódio tem ideia boa do começo ao fim para deixar a sua casa mais moderna e aconchegante. Agora sim, bora começar o Você Decora de hoje. A primeira coisa que vou mostrar é polêmica. Um costume antigo do Brasil que ainda resiste e entrega a idade da decoração. Ah, esse eu sei que você já usou. Pode me contar. O pior é que a minha mãe adora usar isso para decorar a casa e vai puxar minha orelha quando assistir o vídeo. Estou falando daquele famoso kit de banheiro todo combinadinho. Sabe aquele conjuntinho de tapete de capa e vaso sanitário? Nos anos 90 e 2000, isso era uma febre. Tinha pintado à mão, com babadinhos e até glitter. Só para lembrar, tudo que eu mostro aqui, gente linda, são sugestões. Você faz se quiser. Respeita o seu estilo e gosto e tá tudo certo. Mas olha, hoje esse visual pronto atrapalha. E sabe por quê? Porque limita a decoração e não combina com tudo. O segredo é trocar o conjunto fechado por peças que combinem sem ser iguais. Prefiro os tapetes avulsos com aquelas texturas naturais, toalhas em tons neutros ou terrosos e acessórios novos como um difusor ou até um dispenser de sabonete. E para transformar ainda mais o banheiro, coloque um vasinho com uma folhagem ou até uma florzinha artificial sem problemas. Quem sabe uma bandeja decorada como essas para organizar os itens. De cara o banheiro já fica mais moderno. Viu a diferença? Pronto! Banheiro renovado e elegante. Evitar aquelas capas no vaso já é meio caminho andado para deixar o ambiente atual. E saindo do banheiro, vamos agora para o quarto. Vou te mostrar outros detalhes que entregam rapidinho a idade da decoração e muita gente nem percebe. Sabe aquela roupa de cama toda combinando igual esses aqui? Lençol, colcha, fronhas, tudo na mesma estampa. Parece elegante, né? Mas sabe o que tem de errado? Isso só atrapalha na hora de combinar com outras decorações no quarto. Se você adora estampa, não fica brava comigo. Ainda vamos falar mais delas no vídeo, mas a grande sacada dos quartos modernos é o oposto. Presta atenção! Para modernizar o seu quarto, misture tudo de um jeito que combine e fique bonito, tipo uma colcha neutra com lençóis lisos, umas almofadas com estampas suaves e diferentes texturas como linho, o algodão ou o veludo. Isso deixa o ambiente mais leve sem complicar. Outro peso na decoração é o exagero nas almofadas. Aquelas pilhas enormes que a gente precisa tirar da cama toda noite antes de dormir. No começo até parece bonito. Eu adoro almofadas, já falei disso por aqui. Mas vira um peso ter que ficar tirando e colocando todo dia. E ninguém merece essa rotina chata. E olha, não tem erro. Use só 3 ou 4 almofadas que combinem com a sua paleta de cores, com tecidos gostosos ao toque e que realmente valorizam a cama. Roupas de cama em tons suaves e tecidos naturais são sempre a melhor escolha. Isso deixa o quarto mais confortável, a combinação perfeita para renovar o seu cantinho. Agora bora sair do quarto e dar uma olhada na sala, porque o móvel da TV também pode estar impedindo uma repaginada. Lá atrás, quando a TV era uma novidade, quase um evento dentro de casa, era super comum ter aquelas estantes enormes, cheias de portas e gavetas para valorizar a televisão. Hoje em dia, com essas TVs fininhas e super tecnológicas, não faz mais sentido manter um móvel tão grande e pesado para algo que poderia simplesmente estar fixado na parede. Na decoração de interiores atual, quanto mais leve for o visual, melhor. Os móveis seguem essa linha, e a proposta agora é integrar a TV à decoração de uma forma suave, sem chamar mais atenção do que precisa. Um móvel baixinho, minimalista ou até reaproveitado, tipo um aparador como esse, já resolve super bem e ainda deixa o espaço muito mais bonito.
Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como decorar a parede da TV. Vou deixar o link na descrição para você ver depois. E se você ainda tem um desses móveis maiores e não quer ou não pode se desfazer, tá tudo certo. Dá para resolver com uma mudança simples, mudar a cor. Isso mesmo, pintar o móvel num tom parecido com o da parede. Esse truque faz com que ele praticamente desapareça visualmente, como se fizesse parte da parede. O olhar não separa uma coisa da outra, e isso cria um efeito super leve e moderno. Com um pouco de paciência e uma latinha de tinta, dá para renovar sem gastar quase nada. Esse tipo de solução é ótima para quem quer atualizar a casa sem abrir mão daquela peça cheia de histórias. E já que a gente está falando de móveis, espera só para ver o próximo item. Lembra daqueles acabamentos em madeira bem amarelados ou avermelhados? Esse tipo de tom foi moda por muito tempo. Era padrão nas cozinhas, nas estantes, nos racks, e para a época era lindo mesmo. Mas hoje em dia esses tons já não agradam tanto. Em vez desses tons antigos, o que a gente adora hoje são madeiras em tons mais suaves, naturais e neutros, que combinam muito melhor com a decoração atual. E se você aí pensou, Fábia, tudo aqui em casa é assim, nunca vai ficar moderno. Calma, respira. Se for madeira de verdade, bem cuidada, ela pode durar a vida inteira. E com a mesma ideia do móvel da TV, dá para mudar tudo usando tinta, verniz, é só lixar e mudar o tom. Pode até dar um pouquinho mais de trabalho, mas nem pense em jogar fora uma peça boa só porque a cor tá antiga. Inclusive, trocar madeira maciça por materiais modernos que nem sempre são duráveis pode ser um erro. O segredo é dar uma repaginada. Muda o tom, clareia a cor ou pinta com um acabamento mais moderno. Já faz uma baita diferença no ambiente. Aproveitando que a gente tá falando de transformação, se esse vídeo tá te ajudando, deixa o seu like aqui. Isso me mostra que você gosta desse conteúdo e me ajuda a continuar trazendo mais ideias como essa para sua casa. Bora seguir então, porque a próxima dica é boa. Sabe aquelas cortinas super pesadas feitas de tecido grosso e que dão um trabalho para lavar? Pois é, isso envelhece qualquer ambiente rapidinho. A gente até tenta, mas não rola mais hoje em dia. Porque além de difíceis de cuidar, o que pesa mesmo na cortina é aquele monte de babado, volume e tecido demais. Fora que elas bloqueiam toda a luz natural e deixam um espaço escuro. Hoje em dia tem um monte de tecido mais leve, com cores legais, que são fáceis de lavar em casa e dá para tirar e colocar na máquina e pronto! Rapidinho você renova o visual da casa sem estresse. Cortinas simples combinam muito mais com a parede e deixam um espaço mais leve e moderno. E falando em cortina, lembra dos bandôs? Aquela faixa de tecido que fica na parte de cima cobrindo o varão. Foi moda na decoração por muito tempo, mas hoje deixa o ambiente com cara de passado. Se você curte esse estilo clássico, tá tudo certo, cada um com seu gosto. Pode continuar usando. Mas se quiser deixar a decoração mais moderna, o melhor é deixar os bandôs para trás. As cortinas atuais usam trilhos embutidos e varões fininhos, que deixam tudo bem limpo, leve e elegante. E voltando no assunto de estampas, sabia que cortinas com estampas chamativas envelhecem um ambiente e fora que são difíceis de combinar na decoração? Mas se você ama uma estampa e quer usar uma cortina assim, a coisa não está perdida. Não precisa se preocupar. Só tente escolher tecidos com estampas mais delicadas, nada pesado e evite misturar muitas cores fortes no mesmo ambiente. Assim, as cortinas continuam lindas do jeito que você gosta, mas com um toque mais atual. Mesmo assim, tons neutros e tecidos lisos são sempre mais fáceis de combinar e nunca saem de moda. E já que falamos das cortinas e decoração, bora falar também sobre as paredes? Sabe por onde tudo começa na decoração? Pelas cores. E eu sei que na hora de escolher quase todo mundo fica meio perdido. Então deixa que eu facilito para você. Por muito tempo as pessoas gostavam de espaços bem parecidos, com tudo cinza, bege ou creme. Também usavam aquelas pinturas nas paredes para dar um efeito diferente, tipo esse aí da foto, chamado de pátina. Se você lembra disso é porque foi moda. Eu mesma tinha isso em casa. Para nossa sorte, hoje os estilos estão bem mais simples. Pintar as paredes de branco ou de um tom neutro quentinho e suave
já faz uma baita diferença, ainda mais na decoração de casa pequena. O que está na moda agora são os tons neutros, só que mais naturais. Procura na internet por tons naturais suavizados. Eles não são nem totalmente cinza, nem só bege ou creme. São uma misturinha dessas cores, o que traz sensação de mais conforto. Se você quer mudar rapidinho o visual da casa, te recomendo começar sempre pelas cores. E como disse, para atualizar a decoração sem gastar muito, não precisa sair trocando todos os móveis. Nada disso. Só tirando aqueles tons antigos dos móveis e renovando as paredes, o espaço já muda muito. E as cores muito fortes? Elas também já foram moda, mas hoje a ideia é criar um ambiente tranquilo, calmo, que ajude você a relaxar no dia a dia, porque a decoração tem que fazer você se sentir bem. Se você curte cor forte, pode usar sim, mas elas ficam muito melhores em detalhes ou objetos pequenos, só para dar aquele toque mais alegre. E falando em detalhes pequenos, sabe aquelas faixinhas decorativas coladas no meio da parede com florzinha, frutinha? Nos anos 90 era a moda. O ruim é que elas achatam um ambiente, dando a sensação de teto mais baixo, ainda mais em espaços pequenos. Mas o bom é que dá para resolver num fim de semana. Tira a faixa com cuidado, pinta a parede com uma cor neutra e pronto! O espaço já fica com outro ar muito mais atual. Se quer fazer um detalhe diferente para transformar um ambiente antigo, troque a faixa por papel de parede moderno. Cubra toda uma área sem dividir o espaço. Isso dá um destaque leve, elegante e não pesa. Só cuidado para não exagerar. Um toque já é suficiente para melhorar o espaço. E agora que resolvemos a parede, vamos olhar para o piso. Será que você já usou o que eu vou te mostrar agora? Olha esses pisos. Se o seu ainda é assim com esse rejunte, vou te dar 2 dicas práticas para melhorar sem precisar quebrar tudo. Antigamente era super comum deixar rejuntes muito largos. Isso fazia cada azulejo ou cerâmica se destacar demais, dividindo o chão todo em quadradinhos. Mas hoje em dia isso já não combina mais. O bom é que os pisos evoluíram bastante e o que está em alta são peças maiores com pouco rejunte. E nesse momento você já está pensando por aí, vou ter que trocar tudo. Não mesmo! Tem 2 caminhos para melhorar o visual do piso sem grande reforma. Primeira dica, dá para raspar o rejunte antigo com cuidado e aplicar um novo de cor parecida com a do piso. Essa é uma das ideias de decoração econômica, e só isso já muda completamente a sensação do ambiente, porque suaviza os recortes e deixa o chão mais uniforme. Segunda dica, usar piso vinílico. Ele pode ser instalado por cima do piso antigo, sem quebrar, sem sujeira. É mais fácil de aplicar, tem uma textura bonita, imita madeira e dá uma repaginada instantânea no ambiente. O bom é que o piso vinílico funciona em vários ambientes, até na cozinha, banheiro, varanda, porque tem modelos que resistem bem à umidade. E tem um detalhe que é até mais recente, mas que muita gente ainda usa achando que é super moderno. Olhando para essa imagem aqui, já consegue adivinhar o que é? Pois é, elas fizeram sucesso por um bom tempo. Se o seu palpite foi aquelas frases decorativas escritas na parede, acertou. Frases como lar do oscilar, amo minha família e outras nesse estilo foram tendência sim. E eu entendo o apelo emocional. Era uma forma rápida de dar um toque pessoal à casa. Mas hoje elas acabam deixando a decoração com aquele jeitinho datado. E quer saber? Existem jeitos muito mais atuais e até mais bonitos de mostrar tudo isso que você ama. Por exemplo, em vez de escrever literalmente família ou gratidão na parede, que tal contar essa história através de imagens? Uma parede com quadros e fotos especiais que realmente tenham significado para você traz muito mais personalidade e emoção. E nem precisa exagerar. Não é para transformar a casa numa linha do tempo. Escolha um cantinho e monte uma pequena galeria com cuidado. Misture molduras, tamanhos, estilos e pronto! Você tem uma decoração cheia de história e o melhor, com cara de atual. E para fechar com chave de ouro essa lista, vamos falar de um detalhe que pode deixar tudo com um certo ar de parque temático. Sabe aquelas cozinhas todinhas decoradas com um único tema?
tipo galinhas, nas paredes, nos panos de prato, nas cortinas, nos potes. Pois é, essa eu tenho que rir porque eu mesma já tive uma cozinha lotada de galinhas pretas com pintinhas brancas. Não é exagero não, na época era o auge da criatividade. Todo mundo achava o máximo ter uma decoração toda em um tema específico. Só que hoje o excesso de elementos temáticos deixa tudo muito marcado. E aí qualquer tentativa de você mudar a decoração vira um desafio. Sem contar que enjoa fácil. Uma hora você ama as galinhas, no mês seguinte já está querendo tirar tudo e começar do zero. Vai dizer que não é assim. A tendência agora é o oposto. Cozinhas bonitas ou qualquer outro ambiente tem uma base mais neutra e flexível. Assim você consegue mudar detalhes sempre que quiser. É só colocar alguns acessórios, uns quadros, uma cor nova, porque a ideia é reaproveitar o que você tem e não sair reformando tudo. A sua casa não tem que parecer um cenário de novela. E isso não quer dizer deixar o que você ama de lado, viu? Quer dizer só encontrar um equilíbrio mais leve, mais atemporal, que acompanhe você nas mudanças da vida. E não vá embora ainda! Se você gosta de decorar a casa e quer aprender mais sobre decoração de interiores, esse vídeo aqui ao lado é feito para você. Um grande abraço cheio de carinho e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!